Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você também de outras regiões, de outras localidades, que rezam conosco através do programa Oração da Manhã e do programa Oração da Noite. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. Hoje teremos os funerais conclusivos do Papa Bento XVI, grande homem que deixou um legado para a Igreja, para todos os tempos. Suas reflexões, suas homilias, seus escritos, seus livros, documentos eclesiásticos são de uma grandeza e de uma profundidade que vai continuar a enriquecer a Igreja ao longo dos séculos. Que a alma do nosso querido Papa Bento XVI, pela misericórdia de Deus, descanse em paz. Hoje, primeira quinta-feira do ano, eu quero te convidar a adorar Jesus Eucarístico. Nós precisamos restaurar na Igreja esse grande movimento de adoração. Inclusive os sacerdotes fiéis à Igreja, fiéis à tradição, à Sagrada Escritura e ao magistério autêntico, não podem se furtar a esta criação de espaços para a conscientização eucarística quanto à Santa Missa, o seu valor, a sua eficácia, bem como a adoração a Jesus Eucarístico fora da missa. Nós precisamos retomar esses movimentos eucarísticos, pois eles são importantes nesses tempos obtusos que nós estamos vivendo, tempos de grande exigência. Nós só vamos vencer todas as dificuldades que estão entrando no mundo, no nosso país, e todo esse dilaceramento no coração da nossa Igreja, através do movimento piedoso de adoração ao Santíssimo Sacramento, de volta à Sagrada Confissão, ao arrependimento, à conversão. Nós precisamos trabalhar isso. Não podemos furtar-nos a isso, porque esta crise da falta, da ausência de piedade, ela está muito presente onde? Entre nós, sacerdotes, entre os religiosos. Há muitos líderes religiosos, sacerdotes, que perderam a noção da eficácia da piedade eucarística, da oração, dos movimentos, enfim, de piedade. Se nós quisermos salvar a situação de muitas dificuldades que ainda temos pela frente, é por esse caminho. Com a oração pode tudo ser mudado, dizia o Padre Jonas. A oração é a nossa força, a adoração é a nossa força. Nós, afinal, não somos uma ONG. O Papa Francisco já tem chamado a atenção sobre isso. A Igreja não é uma ONG. A Igreja, ela precisa ser considerada como essa manifestação do ressuscitado no mundo. A Igreja é um corpo santo, místico, e nós somos os filhos da Igreja. Nós entramos nesse corpo místico através do nosso batismo, e a gente precisa honrar a veste batismal que nós recebemos. Nós não somos do mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. É preciso retomar esse caminho tão dilacerado pela teologia da libertação nos últimos 70 anos, que esvaziou o sagrado na Igreja, que esvaziou o espírito de piedade, que desconsiderou a centralidade da Eucaristia, o significado do sacerdote que foi totalmente desconsiderado. E tudo isso trouxe um prejuízo imenso à nossa Igreja. Nós estamos vendo aí congregações morrendo, se acabando, comunidades que não têm vida por causa dessa ideologia, porque tirou esse afã da espiritualidade, daquilo que é
próprio da nossa igreja. A igreja existe para ser esse sinal profético do anúncio da palavra e de uma vida acrisolada pelos católicos de piedade, de santidade, de amor, de justiça. E nós fomos vítimas e estamos sendo dessas ideologias e agora da grande perseguição da nova ordem mundial, que muita gente não acredita nisso, que está derrubando a beleza cristã no nosso Ocidente. Está aí esta realidade. Ela está presente e muito intensa. E nós vamos criar um dique, um muro contra isso, a partir dos elementos essenciais da nossa vida católica, que é a Eucaristia e o sacerdócio. Quantos sacerdotes que perderam aquela excelência, força sacerdotal. O padre é ministro de Deus, é ministro do altar, é aquele que faz a embaixada de Cristo nesse mundo. O sacerdote não é uma pessoa qualquer. Ele é um homem, mas ele tem uma investidura, tem um ofício que o liga à dimensão sobrenatural, à dimensão transcendente da vida. E muita gente não acredita mais nisso, mas nós precisamos repetir isso aqui reiteradas vezes. Qual é o foco da nova ordem? Qual é o foco do ateísmo, da militância contra a igreja? O sacerdote e a Eucaristia. Pois se nós tiramos esses dois elementos da vida da igreja, a igreja não tem mais a razão de ser. E o que ocorre? Esse ataque, ele começa dentro do sacerdote, dentro do religioso, em primeiro lugar, tirando a beleza da mística sacerdotal dos padres, levando os sacerdotes a não crer mais na eficácia do seu ministério, da dimensão sobrenatural do ministério sacerdotal. E por isso nós temos os sacerdotes que vão se esvaziando, vão perdendo o amor à oração, perdendo o amor às almas, pois estão sob ataques. Nós estamos no ano vocacional e precisamos rezar pelas vocações e pela santificação também do clero, dos religiosos, pois o ataque é grande. Às vezes as pessoas condenam o padre, que esfriou na sua fé, que não tem mais aquele dinamismo na sua pastoral, na sua evangelização, mas as pessoas não sabem. Esse pobre sacerdote, às vezes enveredados por caminhos que não são os caminhos de Deus, ele é vítima desta revolução cultural materialista contra a igreja. Como que a gente reage a isso? Oração, adoração, confiança na presença do ressuscitado. Nós estamos ainda dentro desse tempo do Natal, antes da Epifania, buscando compreender com espírito de fé e muita alegria essa descida de Deus ao nosso mundo, ao nosso coração. Se a gente compreende isso, nós vamos ter uma vida muito melhor. A gente vai aprender a resistir ao sofrimento, aos ataques, às perseguições. Nós vamos superar as perdas com tranquilidade, sem entrar na depressão, porque Cristo é o médico dos médicos. Quem tem nosso Senhor Jesus Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. E o sacerdote é aquele chamado por Deus para dar Cristo ao mundo, aos homens. Portanto, meu querido irmão sacerdote, ânimo, coragem. As nossas armas precisam ser empunhadas. A oração, a adoração, o confessionário, o rosário, a piedade. É por aí que nós vamos vencer as dificuldades que se impõem ao mundo e à nossa Santa Igreja. E isso às vezes machuca a mim, machuca você, e a gente fica meio estonteado, sem saber para onde vai. Vá ao Santíssimo, vá ao Sacrário, vá ao confessionário, vá ao Santo Rosário. E com esses 3 pontos, essas 3 colunas de sustentação espiritual, nós vamos combater, pelo poder do sangue e do nome de Jesus, as hordas do mal que querem destruir a igreja, destruir a família, destruir a nossa paz.
compartilho com você, prezado ouvinte, o versículo 16 do capítulo 3 de João. Inúmeras vezes nós já lemos esse versículo aqui. Ele está na antífona da comunhão da missa desta quinta-feira. Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu próprio Filho. Quem nele crê não perece, mas possui a vida eterna. Aqui é muito importante a gente prestar atenção nisso. Escuta aqui. Isso é um pensamento também do Papa Bento XVI, que hoje nós estamos sepultando. Nós não podemos confiar nas nossas forças humanas. Elas são auxílio à ação da graça de Cristo em nós. A igreja não pode viver, não pode crescer se estiver assentada sobre os métodos humanos. Se a nossa evangelização, se a nossa catequese, se a nossa ação pastoral e missionária estiverem assentados sobre métodos, sobre aquilo que brota da nossa cabeça sem a unção do Espírito Santo, não vai longe, perde a sua eficácia. Nós precisamos crer nesse primado da graça de Cristo, essa graça que o Espírito Santo concede a nós e à igreja para vencermos as tentações e as humilhações deste mundo. Às vezes as pessoas questionam, mas será que Deus existe porque Ele não escuta as nossas orações? Nós fizemos tantos clamores, nós oramos, nós fizemos cerco de Jericó, nós fizemos rosários de madrugada, parece que Deus está surdo ao que nós pedimos. Não é verdade. Deus guarda o poder da nossa intercessão, da nossa oração e despeja isso em graça sobre a igreja, sobre o mundo, às vezes em outros ambientes, em outras situações que não aquelas que a gente queria que Deus agisse imediatamente. Não desanime, você que ora, você que tem participado de intensos movimentos de oração, seja pela pátria, seja pela sua família, pela sua paróquia, sua comunidade, não desanime. As orações são sempre atendidas. Às vezes, não naquilo que nós queremos, mas naquilo que Deus entende ser o melhor para a nossa vida. Como isso é bonito! Deus amou tanto o mundo. Cristo sabe o que nós precisamos e o que nós necessitamos como resposta dele. Confia, entrega e tudo será apaziguado pelo poder da centralidade, da graça e do amor dele. Senhor nosso Deus, aumente em nós a humildade. Nos dê, Senhor, fome de Eucaristia, fome de misericórdia pela Santa Confissão, fome de rosários como grande arma contra o demônio, contra os males que se levantam contra o mundo, contra a igreja, contra as famílias e contra o bem. Pai, não esqueça de nós. Toque ao coração do ouvinte que está desanimado, triste, abatido e que ora neste momento com o coração miúdo, sem aquela fé tão necessária, tão importante. Conceda-lhe, Senhor, graça, bênção e muita força. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Mãe Eucarística, seja abençoada a sua vida, prezado ouvinte, seus trabalhos e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até logo mais às 21 horas, com o programa Oração da Noite. E amanhã de manhã, através do nosso programa Oração da Manhã. Fique na paz.